Então, essa é a segunda palestra do curso ECA 31 anos, que é o curso promovido em parceria pela Escola do Legislativo com o Grupo de Apoio à Adoção Ecumênica, nosso grande parceiro de sempre, o Anderson, nosso querido parceiro, que idealizou esse curso e convidou a Escola do Legislativo para ser parceiro, e nós, claro, como estamos aí para atender a comunidade, para atender a população, ficamos muito felizes com o convite. E agora, para esse segundo momento desse primeiro dia, nós temos o tema do Sistema de Garantia de Direitos, avanços e desafios na política de atendimento às crianças e aos adolescentes. Nossa convidada é a Michele. Muito obrigado, Michele Lopes, pela presença e por participar conosco, por ceder um pouquinho do seu tempo para estar conosco, auxiliando, ajudando a levar conhecimento para a população. Já deixo a palavra com você para suas considerações iniciais. Se já quiser adentrar no assunto, fique à vontade. Muito obrigado. Boa tarde. Eu que agradeço, e agradeço também o Anderson, né? Ele também é colega de muitos tempos atrás e já foi conselheiro junto comigo, né? Tá sempre na luta pelos direitos e pela garantia, né, dos direitos da criança e adolescente. Agradeço desde já, tá? Falar sobre criança e adolescente para mim tem um lugar muito especial, né? Eu tenho 26 anos que eu trabalho com políticas públicas e voltadas, né, para criança e para adolescente e suas famílias. Então, eu falo de um lugar, assim, onde eu tenho um carinho muito especial, né, e venho desenvolvendo a questão da minha carreira toda em cima, né, da temática. Quando eu comecei, eu falo que o ECA estava novinho, estava criança, né? Eu comecei em 95 e a gente tinha 5 anos de ECA, né? E aí eu venho nesse decorrer do tempo, né, tentando ao máximo, junto com outros atores, colocar o ECA em prática, né? Hoje a gente fala que depois, né, de 31 anos, hoje ele já é maduro, né, criança mais, né? Nós ainda estamos muito aquém do que propõe o ECA, né? Então, eu, na hora que fui planejar, né, estudar um pouquinho, planejar para a gente estar conversando aqui hoje, pensei em fazer da seguinte forma, né? Vou dar continuidade à história aí, né, que o Dr. Felipe colocou, né, tão bem na sua fala, né, da questão da criança e do adolescente, né, no Brasil. E aí pensei em pegar um pouquinho da Constituição e vir andando, né, com o ECA até chegar no sistema de garantias de direito. O porquê, né, quem são os atores, como foi organizado, e aí depois a gente fazer, né, uma reflexão sobre tudo que a gente já avançou, como estamos hoje e aonde queremos chegar. O Anderson colocou, o Samuel, ele estava com a apresentação, você quer que eu coloque daqui? Se você puder, porque ele não chegou a me passar a apresentação. Okay. Mas se você quiser, você pode também me mandar por e-mail, eu pego aqui, como for o melhor para você. Eu vou tentar colocar por aqui mesmo. Ok, perfeito. Tá bom. Tá aparecendo aí para vocês? Tá aparecendo aí, ô Samuel? Não, não apareceu ainda. Tá. Eu vou fazendo sem ela mesmo, só que para mim, não estou conseguindo colocar agora não. Se você quiser, pode me mandar por WhatsApp, pode me mandar por e-mail. Você tem acesso ao chat? Tem. Eu vou colocar o e-mail da Escola do Legislativo. Ok. E eu coloco a apresentação a partir daqui. Agora apareceu.
Apareceu a emenda constitucional 65. Tá. Não, mas não era essa. Acho que só na hora de escolher a janela, você vai em compartilhar a área de trabalho e escolhe qual janela que você quer colocar. Okay. Foi. Deixa eu ver. Foi, perfeito. Ok. Então, vamos daqui. Sim? Então, vamos lá, né? Aí eu peguei, né? Comecei lá na Constituição Federal, né? De 88. E aí a Constituição Federal, né? Depois da história que o doutor Felipe colocou para a gente, né? De avanços e retrocessos que a gente teve antes disso, né? Ela vem trazer para a gente, então, a criança e o adolescente como dever da família, da sociedade e do Estado, a questão da prioridade absoluta, né, da absoluta prioridade, a gente vai falar muito disso aqui no sistema de garantia de direito, da proteção integral, que é outra questão que ele traz, e assim, muito avançado, né, a gente não conseguiu, né, chegar nessa proteção integral até hoje, a criança e o adolescente como sujeitos de direito, o respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento e a participação popular na definição da política. Então, a criança e o adolescente passa, né, em 88, a ser visto como um sujeito de direitos, né, e aí, e o doutor Felipe colocou, né, isso muito bem, quando ele fala sobre a questão da prioridade absoluta, né, que essa prioridade vem tanto na questão de atendimento, né, de proposição de política, de financiamento, né, como também na questão nossa enquanto pessoa, né, porque aí nós vamos falar e refletir um pouquinho sobre a nossa atualidade, e aí muitas das nossas confusões é a questão de não colocar a criança e adolescente, né, como prioridade absoluta, tá? E aí, nesse artigo, né, 227, que o doutor Felipe também já colocou, e é muito bacana que, além das coisas básicas, né, que coloca para criança e para adolescente, que é cultura, alimentação, ele traz que a gente tem que estar salvando toda criança e adolescente de forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E aí, eu coloquei aqui grifado, né? Porque essa redação aqui não é aqui da Constituição de 1988, ela teve uma redação, né, que modificou, ela foi dada pela Emenda Constitucional de 65, tá? Que aí ele coloca o jovem também. A gente tem, pela ONU, né, a questão de jovem, a definição de 15 a 24, mas aí a questão aqui do Brasil, né, que, embora o doutor Felipe igual colocou de 0 até 18, né, em alguns lugares chamam de criança, a gente tem no ECA dividido de 0 até 12 incompletos criança, de 12 até 18 incompletos adolescente, e aí o jovem de 18 a 24 anos. E aí, depois de 88, né, a gente teve, em 1990, né, a Lei 8.069, que é o ECA, né, que a gente estuda aí, quem está na área da criança e adolescente, né, lê que quase que diariamente, para que ele veio colocar, né, e falar, e explicar, e colocar com mais detalhes, né, o que já tinha sido falado no artigo 277 da Constituição Federal. E aí, por que veio o ECA, né? Ele veio criar condições, né, da gente de exigir esses direitos dessa criança do adolescente, né? E aí ele vem ele vira o marco regulatório de todos esses direitos que a gente tem, né? Então, até hoje, né, em 2021, qual que é o marco legal que a gente vai ver? Tudo que a gente vai trabalhar com criança e adolescente, né? Todas as políticas que a gente vai implementar, a gente recorre ao ECA, né? Que o que a gente tem de máximo, né? Para criança e para adolescente. E aí, gente, a gente coloca, né? O quanto a política pública é difícil de vir construindo.
Então, vamos pensar. Se a gente pensa que em 1990 a gente tinha toda uma lei, né, todo um estatuto colocado, muito avançado, né, ele é avançado até hoje, porque a gente não conseguiu ainda colocá-lo em prática, né, como que depois de 31 anos, né, muito a gente avançou, muitas coisas a gente conseguiu, mas como é lenta a questão da conquista do direito, né, dessa luta pelo direito, de colocar esse direito em prática. Então, a lei por si só é um grande avanço, né, porque se eu não tivesse isso enquanto lei, primeiro, né, na nossa Carta Maior, né, que na Constituição, e depois no Estatuto, eu não tenho onde me apegar mesmo, né, na militância desses direitos, né, e nessa defesa da criança e do adolescente. Então, a lei já é um avanço. Só que aí, da lei para a efetividade dessa política, a gente ainda tem um grande gargalo, né? A gente tem um espaço aí que a gente precisa estar preenchendo, tá? E aí, nós falei que a gente vai conversar muito sobre a prioridade absoluta, né? Que é um dos lugares que a gente vê como absoluta prioridade, e sobre a política de proteção integral, né? O que vem a ser essa política de proteção integral? Como que eu protejo essa criança integralmente? Né? E aí, muito foi pensado e foi construindo, né? E já com a participação popular, e aí a gente viu que precisávamos de políticas públicas de qualidade que atendam as crianças e esse adolescente, né? Para que realmente a gente efetive os direitos que são colocados no Estatuto, né? A gente tem como ganho a questão da descentralização, né? Embora a lei seja nacional, a gente tem esse Estatuto Nacional, a gente também tem resoluções, né? Municipais. E aí a gente ganha muito na questão da participação popular, né? E vem trazendo, assim, a grande novidade, que é a questão da integração operacional. Por que isso? Porque a gente, ao trabalhar, né, e aí a gente tinha as políticas públicas muito bem definidas, mas muito isoladas, né, cada um em si, a gente vê que para ter essa proteção integral, eu não consigo trabalhar a saúde, só saúde, educação, só educação, assistência social, só assistência social, e aí a gente começa a ver como fazer isso junto, né? Como eu posso fazer de forma que realmente eu vou ter essa proteção integral dessa criança e desse adolescente. E aí, quando eu me pergunto como fazer junto, que a gente consegue uma outra resolução de participação popular também, né? E aí é muito importante a questão da participação popular em si, né? Eu falo que quando a gente escolhe estar, né, nesse sistema de garantia de direitos, se eu vou trabalhar, se eu vou militar, é constante, né? É todo dia que a gente conquista um pouquinho desse direito. E aí, então, no CONANDA, né, que é o Conselho Nacional da Criança e Adolescente, faz a resolução 113, né, que coloca a questão do sistema de garantia de direitos. Por quê? Para trazer quem são os atores, o que fazem cada ator, né, e como eu vou trabalhar coletivamente para conquistar essa questão da proteção integral dessa criança e do adolescente. Então, foi uma evolução, né, ao longo dos anos e das lutas, né, e das organizações de participação popular. E aí ele vem, né, para quê? Para assegurar e fortalecer a implementação do ECA, tentar sanar as dificuldades, né, porque nós temos, né, muitas ainda até hoje, certificar a proteção integral, criar novos órgãos de defesa. Sobre o sistema de garantias de direito, né, aí seu artigo no 2º, né, ele já coloca assim: compete ao sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente promover, defender e controlar. Aí a gente vai ver que esse sistema, no decorrer, né, do tempo aqui, a gente vai ver que esses 3 já são eixos, né? Um que vai promover, um que vai defender e um que vai controlar a efetivação dos direitos.
E aí são todos, né? Desde cultural, coletivo, eu gosto muito de quando coloca e difusos, né? Porque aí eu defendo os direitos coletivos, né? Que é base de todos, mas eu também preciso defender aquele direito que não é tão limitado, que é daquela pessoa, né? Que é daquele sujeito, né? Não vai ser de todos, mas é o que compõe aquele sujeito, é singular, é dele, né? E aí coloca em favor de todas as crianças e adolescentes, e aí também uma coisa que chama muita atenção, né? Todas as crianças e adolescentes, porque quando eu penso em direitos, né? Às vezes eu penso que algumas crianças e alguns adolescentes, né? São criados daquela forma, e aí eu continuo repetindo, né? A questão das leis que a gente tinha antes da Constituição, né? Que é colocar a pobreza, né? Como forma irregular, né? Colocar alguns grupos como não conseguem respeitar as regras, e aí quando traz todas as crianças, então eu nivelo, né? São todas as crianças. E aí, outra questão muito importante é a questão por quê, né? De trabalhar diferentemente a criança e adolescente, porque ela está em desenvolvimento. Então, se eu protejo, né, desde a primeira infância, os direitos dessa criança, né? E aí, posteriormente, do adolescente, eu vou conseguir que realmente ele se desenvolva da maneira melhor possível. E aí, a gente lembra de uma coisa, antes de entrar aqui, né, na organização do sistema, a gente lembra uma coisa que é muito comum, é do senso comum, e a gente vai ouvindo, né, que mas eu não tinha isso na época do ECA, que eu era criança, não tinha ECA, eu me desenvolvi muito bem, eu estou muito bem, e aí várias frases de senso comum, né, comecei a trabalhar com 10 anos, na época do meu pai eu não podia falar nada, e olha como é que eu estou bem. E aí são questões que eu convido hoje a gente estar repensando, né? Principalmente a gente que está trabalhando diretamente, né, nesse sistema de garantia, né, dos direitos, porque esse repetir esse senso comum, né, ele atrapalha a gente conquistar, efetivar esses direitos, né? E aí, vamos lá no sistema para a gente ver quem faz parte, porque outra da questão que a gente fica repensando, né, enquanto sociedade, todo mundo hoje vem com o discurso de defesa de criança e do adolescente. Porque... E aí, atrás dessa defesa dessa criança e do adolescente, de repente, as pessoas começam a colocar interesses próprios, né? Que não são tão da criança e do adolescente. Então, embora a gente evoluiu muito, enquanto lei, enquanto organização, enquanto sistema, né? Porque é muito bacana quando coloca um sistema, né? Um sistema, então, um serviço depende do outro, um órgão depende do outro, né? Mas cada um tem a sua função. E aí, quando a gente pega, por exemplo, o sistema, né, que a gente tem mais perfeito, que é o corpo humano, né? Para a gente só fazer uma ligação, cada órgão ali tem a sua função, né? E não dá nem para imaginar se um órgão começa a cumprir a função do outro, né? Ou de repente parar, né? É a hora que realmente a gente tem problemas. Da mesma forma acontece com esse sistema que a gente tem no dia a dia, né? E com política pública, né? Enquanto serviços, e enquanto outros órgãos que nem faz parte desse sistema começam adentrar, né? E tomar lugar de outros atores. Então, como que ficou organizado, né? Primeiro, que o sistema de garantia de direito, ele é de órgãos públicos, né? Ele é governamental, mas ele também é da sociedade civil, né? Ele coloca um trabalho que tem que ser em rede e todos de forma igual, né? Para que eu possa, né, realmente desenvolver uma parceria. A gente fala muito da rede, né? Eu preciso criar uma rede de proteção mesmo,
para que essa criança não caia, né? Eu vou resguardar, eu vou amparar essa criança. E ele, então, é dividido nesses três, né? Nessas três eixos que eu falei no início, né? Quando eu fui ler lá, que é o de defesa, o de promoção, o de controle, né? Um eixo pode fazer parte né, ter um outro, fazer parte também de um outro eixo, pode fazer parte de um outro eixo, desde que eu não pegue a função, né, que não corresponde ao meu serviço, à minha parte, tá? Então, aí a gente vai falar um pouquinho da defesa. Né, que eixo é esse? Quem participa desse eixo? Para que ele serve? O que vem a ser essa defesa dos direitos? Então, é uma questão ligada à justiça, né? Onde a criança, porque agora ela é direito ela é sujeito de direitos, ela vai ter o acesso à justiça, né? Ela vai ter a questão, por exemplo, legal mesmo. E aí traz também a questão de responsabilização de quem cometeu algum crime, né? Alguma negligência contra essa criança. Então, vai fazer parte da defesa dos direitos os órgãos de justiça que vêm defender essas crianças, né? E adolescentes. Então, quem entra? São as varas da infância e juventude, as varas criminais, comissões de adoção, como foi colocado muito hoje, né? E aí vai depender muito de município para município também. Então, eu vou trazer a defensoria, polícia civil e militar, que está defendendo essa criança, né? Ouvidorias. Em alguns municípios, aqui em Divinópolis, a gente ainda não tem, né? Em municípios maiores, tem o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, os conselhos tutelares, e aí tem o Código de Infância, né? Que ali está como Coordenadoria da Infância e Juventude. São órgãos, então, que vão defender essa criança, né? Que vão fazer a defesa não só no dia a dia, né? Na questão de proteção, mas também na questão legal e de justiça. Esse é o primeiro eixo. O segundo eixo é o eixo da promoção, que muita gente também fala que é do atendimento, né? Quem entra aí, então, e o que fazem, né? E aí vão entrar os serviços, as políticas públicas, né, de atendimento. Porque como desenvolver essa proteção integral, desenvolver tudo que eu posso de melhor nessa criança se eu não tenho serviços, né, para atender. E aí, antes da gente entrar nessa organização que eu coloco aí, né, dividida em 3 serviços, a gente vai colocar a questão, por exemplo, né, das políticas públicas. Quem que é o que mais sabe, né? E o que que determina a questão da saúde? Vão ser os profissionais da saúde, né? Da mesma forma, eu tenho no SUAS os técnicos do SUAS que vão garantir essa questão dessa proteção da família, essa questão da assistência necessária, né? Para que ela se desenvolva. Na escola, quem vai ser esse ator? Vai ser o professor. Então, isso está muito divididinho, né? Esse é o grande avanço. Quando a gente for analisar, né, daqui a pouco, quais avanços a gente teve enquanto sistema de garantia de direito, o próprio sistema, a colocação do sistema da forma que foi posta, já é um grande avanço, porque ela coloca as políticas públicas articuladas, né? De forma a esse atendimento integral, mas também coloca muito dividido as responsabilidades de cada um. E aí eu não posso, por exemplo, enquanto eu trabalho na questão da assistência social, né, há 20 anos, eu não posso, de repente, querer começar a fazer saúde nos serviços que são de assistência social, né? E como, então, que eu ainda posso dividir esses serviços dentro do sistema de garantia de direito, né? E aí o primeiro a gente coloca os serviços e programas das políticas públicas. Quais políticas públicas são necessárias para atender a criança e o adolescente
de forma a protegê-la de verdade, né? A desenvolver o melhor de si. Aí eu pego a saúde, que aí vem lá naquele artigo 277 da Constituição Federal. Eu preciso de política pública de saúde, eu preciso de política pública de educação, eu preciso de política pública de assistência social, mas eu preciso também de oferecer lazer, esporte, cultura, né? Então, eu abro um leque de opções para essa criança, para que ela se desenvolva com saúde, né? Integralmente, com todas as suas possibilidades. Então, esse é o primeiro serviço que a gente tem dividido nesse eixo da promoção. O segundo eixo de execução de medidas de proteção vai ser aquele eixo que realmente vai... aqui já está só exemplificando. Aquele eixo que vai tomar medidas protetivas, né? Para, no caso de urgência, salvar aquela criança. Só quem faz isso é o Conselho Tutelar, né? E a Vara da Infância e da Juventude. E aí foi colocado também, né, na palestra anterior, que, embora o acolhimento, né, dessa criança, seja em família acolhedora, seja em instituição, tem que ser feito pela Vara da Infância e da Juventude, muitas das vezes, na hora ali, né, da emergência, é feito também pelo Conselho Tutelar. E temos o terceiro serviço, né, que vem nesse sistema, que é o serviço de execução de medidas socioeducativas. E aí, gente, né, quando eu pego o cronograma desse curso, que vai ser a semana toda, eu vi que vai ter gente, porque dá para falar muito, né, do primeiro serviço das políticas públicas, dá para falar muito também da execução de medidas e muito da execução de medidas socioeducativas. Mas aí, na organização, foi tão bem colocada, né, que a gente vai ter uma pessoa que vai falar só sobre a execução de medidas de proteção, que é o Conselho Tutelar, e da execução de medidas socioeducativas, tá? Então, já foi falado, né, quem é responsável por esse eixo, né, o eixo da promoção ao atendimento, que é o Poder Executivo, com suas secretarias e políticas públicas, a Vara da Infância e Juventude e o Conselho Tutelar. E aí, depois vem a questão, então, do terceiro e último eixo, que é do controle. O que é esse controle, né? É fiscalizar, é zelar, é ver se realmente está acontecendo de forma que é colocado primeiro na Constituição, depois no ECA, né? E depois em todas as resoluções, decretos que vão aparecendo, porque nesse 31 anos, tá? De surgimento do ECA, e a gente foi amadurecendo, a gente teve várias resoluções, decretos, que a gente teve que reordenar os nossos serviços, né? Então, a gente fez plano decenal da criança e do adolescente, a gente fez reordenamento do serviço de acolhimento, a gente foi melhorando essas políticas públicas. E aí, gente, quem entra agora, não sei se tem estudante, né? Quem está agora entrando para esse sistema, quem está fazendo faculdade agora, pode pensar assim, nossa, mas falta tanto. Falta, né? Só que também foi percorrido um caminho tão grande, né, de 90 até agora, com o ECA, que é demorado, mas que quando a gente olha para trás, quem participou disso fala, nossa, como conseguimos avançar. Então, na qualidade, na qualificação, antes a gente tinha questão muito caritativa, né? E aí vinha, por exemplo, as igrejas se colocando como caridade. Hoje a gente tem políticas públicas qualificadas que atendem essa criança e esse adolescente. Por que isso? Porque a participação popular, né, neste controle social é muito importante. Então, quando, né, no município eu tenho o CMDCA, que é o Conselho da Criança e do Adolescente, que vai estudar, planejar,
né, fiscalizar, ver como estão colocadas as políticas naquele município, qualquer pessoa pode participar. Então, nós temos, ele sempre tem que ser paritário, né, o mesmo tanto de pessoas governamental com o mesmo tanto, o número, né, o mesmo número de pessoas da sociedade civil, mas ele é aberto a todos, né? Todos podem estar junto com a gente, todos podem estar participando. E aí a gente avança muito. Por quê? A gente avança enquanto conselho só da criança e do adolescente, mas a gente também tem conselhos afins, que são os conselhos de política pública, né? Então, nós temos o conselho da assistência, nós temos o conselho da saúde, nós temos o conselho da educação, de esporte, né? De cultura. E como que a gente foi vendo que precisava, né, ao longo do tempo, que aí a gente vai fazendo e aprendendo no fazer, né? Ao longo do tempo a gente foi vendo que eu ainda precisava um grauzinho a mais, um degrau a mais, né? E aí aqui em Divinópolis, por exemplo, a gente foi construir o Fórum dos Conselhos, onde eu tenho um representante de cada um desses conselhos, da criança e do adolescente e das políticas setoriais, né? Para junto a gente amarrar as resoluções que foram tiradas em cada conselho. Então, aos poucos e com erros e acertos, né, a gente vai melhorando e crescendo nessa política de atenção à criança e adolescente. Então, aí a gente tem os conselhos de direito da criança e adolescente, como eu coloquei, os setoriais, né, o Ministério Público, o Poder Legislativo, defensorias públicas, conselhos tutelares e fóruns de discussões. E aí, cada um tem o seu papel aí e tem que seguir esse papel, né? Por que toda hora eu chamo atenção para isso? Quando a gente começou lá, né, uns 10 anos, 12 anos de ECO, o que a gente escutava na rede do serviço era assim, nossa, a família está muito perdida com esse estatuto, a família agora já não sabe mais o que é dela, o que não é dela, a família não sabe mais atuar, né? A gente ouvia sempre isso em reuniões de rede, reunião do conselho. E aí, gente, quando a gente vai analisar o hoje, que, né, nós vamos chegar lá, hoje a gente vê que não é só a família que está perdida, não, né? A gente pensou que assim, nunca eu pensei que eu ia ter saudade, falar assim, nossa, quando a família estava perdida, estava bom. Porque hoje a gente vê que vários atores desse sistema estão perdidos. E aí eu quero chamar para uma reflexão que é quem faz o quê, né? Na sociedade e como que faz, tá? Então, avançando um pouquinho, o que a gente teve de avanço, né? Foi o que eu coloquei, o próprio sistema. A lei já é muito importante, porque garante no papel, né? Não efetiva, mas garante, então tem como a gente lutar, militar por conseguir. E depois a própria construção desse sistema de garantia de direito. Então, isso já foi um avanço, tá? Quando ele, né, foi escrito, e aí, igual eu falei, com participação popular, que é muito importante, né, que está no dia a dia das famílias, das pessoas, das políticas públicas, ele traz um papel, ele traz um recorte, né, de funções muito bem definidas. E aí eu falo que é só a gente seguir, né? Eu falo que às vezes a gente tenta criar uma coisa que já está aí há mais tempo, e para que criar, né? Então, eu preciso colocar o que eu tenho de lei em prática. Então, os papéis estão definidos. E aí ele traz avanços enquanto planos comuns, né? Estratégia de ação comum, e aí nisso, e aí eu falo enquanto financiamento, né? Porque para mim ter um sistema de garantias de direitos, eu preciso de financiamento, né? Não se faz política pública sem dinheiro. E aí, quando eu coloco essa parceria, né, essa estratégia de ação junta, eu consigo gastar melhor esse recurso, né, e atender mais as expectativas, né, da população. E aí, eu qualifiquei no atendimento. E aí, gente, a gente chega aonde que eu quero que... E aí, muito tranquilo mesmo, tá? Que a gente abra um pouquinho a questão dessa reflexão da criança e do adolescente,
tá? E aí, eu vou refletir enquanto eu, Michele, né, lá no meu trabalho, enquanto eu na rede, eu queria parar para pensar um pouquinho sobre isso, para a gente poder depois falar sobre como eu vou avançar. Então, vamos lá. Hoje, como que a gente vive, né? Vamos fazer uma reflexão do que a gente tem hoje enquanto país, né? Enquanto nação, política pública. E aí, o que eu quero que a gente comece a refletir? A questão do público e privado, né? Do senso comum e a liberdade de expressão, do que vem a ser relação institucional e relação pessoal, as reflexões que eu tenho sobre política, economia, sobre o que é moral, não é moral, o que é ético, tá? Por que isso, né? Porque para garantir prioridade absoluta dessa criança e desse adolescente e seus direitos, eu tenho que me despir de algumas coisas, né? Quem usa óculos, né, tira o óculos e limpa, assim, ó. Eu tenho que limpar o olhar, eu tenho que limpar o ouvir, o sentir, o pensamento. Por quê? O que a gente vive hoje, né? A gente vive hoje uma confusão de papéis que é difícil ver, assim, claramente como avançar e realmente defender essa criança e adolescente. Então, vamos começar com a nossa sociedade, né? Hoje a gente tem uma polarização que ou eu estou do seu lado ou eu estou ao contrário, né? E aí eu começo nas discussões. E eu vejo muitas discussões que começam falando de criança e adolescente e que são tanto de adultos brigando aqui, né? Com questões muitas vezes pessoais, e aí as nossas crianças, gente, vamos ser realistas, né? Nossas crianças estão morrendo, nós temos crianças passando fome, nós temos crianças fora da escola, são direitos básicos, a gente não está nem indo muito longe, né? Nós temos crianças hoje ainda que é violentada, nós temos crianças que tem a questão, né, do pai e a mãe ainda achar que o castigo é bater, mas bate até machucar. E aí eu queria um pouquinho, assim, de atenção para a gente pensar isso. Algumas coisas, a gente, enquanto ator político, social, né, institucional, porque uma coisa é a Michele pessoa, né, a Michele privada, vamos pegar. Né? Outra coisa é a Michele, que está numa secretaria de assistência social, num cargo público, que é paga para fazer com que aquela política funcione. Então, o que eu vejo hoje, né? A gente traz muito para o público que é nosso privado e traz muito do nosso privado para o público, né? Nas redes sociais. Essa confusão ainda está muito grande, né? Então, assim, por exemplo, hoje eu coloco a questão, e aí o doutor Felipe começou a falar disso, né? Quando ele falou da adoção, né, de casais homossexuais ou não. Eu vejo discursos hoje extremamente moralistas, né? E que xingam e que colocam, e a gente vive, infelizmente, numa sociedade de espetáculo, né? Quanto mais eu grito, quanto mais eu apareço, né? Então, coloca questões que são de muito pessoal, muito do privado, né? Muito do meu ser enquanto ser mesmo. E como fazer política pública, né? Como avançar nesse país, colocando realmente como absoluta prioridade a criança e o adolescente. E aí, por que eu venho falar disso, né, gente? Aí eu vou contar um pouquinho das minhas vivências mesmo, né? Então, vamos lá. Nesses 26 anos, e aí eu não estou falando de muito longe atrás não, tá, gente? São coisas atuais. Eu vejo, por exemplo,
documentos, quando a gente coloca lá, né, considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque aí eu vou falar por que eu vou, né, fazer tal solicitação, eu vejo gente que coloca segundo considerando a Bíblia Sagrada, e aí me coloca lá o versículo. Isso é em documento, não é coisa de inventar, não. Chega para a gente, né? Quando eu coloco a minha religião acima do direito da criança e do adolescente, porque minha religião é privada, meu sagrado é meu, mas eu tenho que respeitar o sagrado do outro, né? E aí, como que eu vejo? Eu trabalho na prefeitura há muito tempo. Aí eu chego, vou mudar de sala ou de setor e pego meus santos e meus crucifixos e esqueço que ali é público. Eu não estou, aquilo ali na minha casa. Aquilo ali não é um lugar onde eu escolho o que eu quero. Aquilo ali é público. Então, eu tenho que respeitar todos que ali vão entrar, né? Seja de que religião, né, for. E aí, fora isso, eu vejo discursos, por exemplo, de agora eu vou mudar tal lei porque em nome de Deus. Então, a gente está ouvindo muito isso, a gente está vivendo muito isso. E aí, não é que eu estou indo contra a religião, não, tá, gente? Quem sou eu, né, para colocar? Mas a religião é um lugar meu, do meu sagrado, né, da minha família. Como eu vou educar a minha família é meu. Aí, o que eu escuto hoje, por exemplo? Eu escuto que... e aí, vamos trazer aqui para Divinópolis, né? De repente, quem está fora não vai estar entendendo, né? Eu vejo líderes religiosos, por exemplo, né, ensinando como tem que dar aula ou não dar aula. E aí, a minha pergunta, né? No sistema de garantia de direito da criança e adolescente, em algum daqueles lugares, algum daqueles eixos, vocês viram ali líderes religiosos? Não, porque é do meu privado, né? Inclusive, eu posso até escolher não ter fé nenhuma. Então, é do meu privado, né? Eu estou falando de um sistema que é público. E aí, como que eu vou usar, então, num lugar que deveria ser de oração, de sagrado, para impor algumas coisas? E aí, pior ainda, né? O que aconteceu em Divinópolis? Quem é a autoridade absoluta, por exemplo, na educação, que são as escolas, responde a esse líder. Então, nós temos questões, gente, que eu tenho que repensar, né? Porque a gente está à beira do caos, assim. Por exemplo, já ouvi vários vereadores falar, porque agora eu vou fazer a lei tal, né? E realmente é função dele legislar, né? Ou mudar, ou criar, ou modificar. Mas para isso eu tenho que estudar, gente. Eu tenho que sentar e saber o que já existe. E aí, por isso que eu coloquei embaixo a questão das heranças da colonização que a gente traz, né? Não tem como eu garantir proteção, né, integral para criança e adolescente e colocar meu partido político na frente, minha religião na frente, né, as minhas questões pessoais na frente, porque senão eu não vou defender todas, né? Lembra onde está lá no sistema? Todas as crianças e adolescentes. E então, é função desse sistema defender a criança gay, a criança trans, né? O negro, e aí eu não quero aqui ocupar um espaço de fala, porque eu não sei o que é ser negro no Brasil, mas eu sei que temos um país que é racista, né? Então, eu preciso proteger essa criança desse racismo, eu preciso proteger essa criança, né? De repente estar apanhando ou sofrer um bullying. E quando figuras públicas trazem questões ligadas a questões do privado, né? Eu estou legitimando, de repente, um pai que bate um filho que é gay, porque é assim que vai melhorar. E aí, gente, estou falando de coisas que chegam até nós na assistência social. Coisas que a gente pensa, nossa, em pleno século XXI, sim.
Nós temos pais que batem em filhos porque ele tem que melhorar, né? Nós temos crianças que saem da escola por ser trans e não conseguir, de repente, ser respeitada em seu nome social. Eu, Michele, posso concordar, posso discordar, no seio da minha família, do meu íntimo, eu posso fazer o que eu quiser, né? Agora, enquanto ator público que garante direitos, eu sou obrigada, não porque eu quero, porque está escrito na Constituição, no ECA, e aí na resolução lá do CONANDA, que é todas as crianças. Eu defendo todas as crianças, né? E aí a gente vê, por exemplo, e coloca lá no artigo 227 que eu vou proteger de tudo, né? De toda negligência, mas de toda também forma de preconceito. E aí eu vejo alguém que não concorda com a religião do meu outro colega lá, invade o terreiro daquela criança. Então, eu estou sendo racista, né? E aí eu quero convidar mesmo para a gente pensar um pouquinho nessas heranças que a gente tem de colonização do Brasil, né? O que a gente traz disso, né, na nossa história? Nós tivemos um descobrimento, né? Todo mundo fala, descobriu o Brasil já estava aqui, já tinha seu povo vivendo, né? Até hoje a gente vive isso, é um eterno descobrir o que já está aí, isso em política pública. Eu estou há 26 anos, né, em política pública, entra prefeito, sai prefeito, entra gestão, sai gestão, e é um eterno recomeço, que quer descobrir o que já está aí há muito tempo, né? E aí por isso a dificuldade da gente avançar, porque eu tenho que pegar o ECA que está desde 90 e eu não consegui colocar em prática, eu não tenho que inventar nada, eu tenho que pegar que a política pública está escrita, eu tenho que fazer. E outras heranças de colonização que a gente tem e aí quando coloca colonização é uma palavrinha bonita, né, para invasão mesmo, né? Eu tenho que parar de invadir o outro, eu tenho que achar que o meu é mais que o outro, e eu trago. Então, assim, algumas coisas, gente, a gente vai ter que crescer enquanto nação mesmo, enquanto pessoas. E a gente ouve muito, né, e eu já coloquei num determinado momento aí, a gente ouve muito, mas eu fui criada assim. É justamente isso, a gente quer garantir o direito, porque não foi garantido o nosso, né? A nossa geração não teve esses direitos garantidos. Por quê? Se eu tenho o meu direito de fala garantido desde pequeno, de expressão, eu não tinha tanta necessidade hoje de gritar, chamar atenção, de aparecer o tempo inteiro. Se eu tive o meu direito, né? Eu não fui tão reprimida sexualmente, hoje a gente não teria tanto adulto importando com a sexualidade do meu colega, porque o que muda a minha vida, né? Então, assim, é justamente para não ter os mesmos direitos negados que a gente teve. E não podemos falar, claro que vai ter gente que vai discordar, né? E aí, isso é o importante, que estamos vivendo um momento saudável, que a nossa geração é muito bem resolvida, né? Porque se fosse, a gente não estava nesses dois polos, né? É aqui ou é aqui? Eu só falo, eu não escuto. Então, essas questões a gente precisa resolver para que a gente possa avançar, né? Enquanto nação mesmo. E uma das coisas, por exemplo, né, que eu estou pensando muito, a questão de quando eu vou eleger os meus líderes, né? As pessoas que vão me representar, seja, né, no executivo, seja no legislativo. O que me leva a votar em certas pessoas, né? Porque hoje, por exemplo, e aí eu coloco assim, com respeito a todas, tá, gente?
né? E aqui é de verdade com muito respeito, mas colocando, quando a gente brinca no jardim, né? De pôr quadradinho no quadradinho, o círculo, colocando as suas coisas no lugar, né? O que que faz uma nação votar, por exemplo, num palhaço, num ator pornô ou num líder religioso? O que que isso tem a ver com execução de política pública, né? Ou com a legislação dessa política pública? Que qualidades que eu procuro? E aí, de repente, eu estou procurando qualidade, gente, que é do meu privado, né? E quando eu elejo alguém para administrar o público, o para todos, né? E não dá mais para a gente continuar com essa questão de defender quem não precisa ser defendido, né? E aí é muito de colonização mesmo. Uma fala branca, né? De repente, de uma religião que é absoluta, e os outros. Então, assim, o que é meu é muito meu dentro dos meus locais. Mas e os outros? Então, eu queria estar chamando, né, para a gente estar pensando um pouquinho nisso aí. E aí até coloquei a questão desse sistema. E aí eu vou fazer questão da gente estar lendo, né, ele como um todo. O sistema procurará enfrentar os atuais níveis de desigualdades e iniquidades que se manifestam nas discriminações, explorações e violências, baseadas em razão de classe social, gênero, raça, etnia ou orientação sexual, deficiência e localidade geográfica, que dificultam significativamente a realização plena dos direitos humanos de crianças e adolescentes consagrados nos instrumentos normativos nacionais e internacionais próprios. Este sistema fomentará a integração do princípio do interesse superior da criança e do adolescente nos processos de elaboração e execução de atos legislativos, políticas, programas e ações públicas, bem como nas decisões judiciais e administrativas que afetem crianças e adolescentes. O sistema procurará assegurar que as opiniões das crianças e dos adolescentes sejam levados em devida consideração em todos os processos que lhe digam respeito. E aí, né, é uma pergunta para mim, Michele, enquanto sujeita, né, enquanto pessoa que trabalha na política pública, mas também, né, para os meus colegas que aí estão, os que estão começando, os que já... Isso é feito, né? E se não é feito, por que não é feito? Eu preciso começar a ter mais empatia com o outro, né? Se eu não gosto que fale do meu partido político, por que eu vou falar mal do partido do colega? Se eu não gosto que fale da minha religião, por que eu vou falar da religião do colega? E aí eu nem ouço o que de repente tem de bom, né? A religião de fulano, do outro. Se eu, né, na minha família, não concordo, não sei, não discordo, por que eu tenho que ofender quem pensa diferente? Por que eu tenho que agredir, né, quem vive diferente? O que muda na minha vida? Então, antes da gente avançar, porque aí a gente tem o que? O ideal, né? E a gente tem o real aqui, mas o que a gente quer chegar, o ideal que a gente quer chegar, né? Essas reflexões são importantíssimas, sabe? Assim, eu acho que a gente não pode se perder. Eu acho que nós, como um todo, nós estamos nos perdendo de ser humano, de ser qual que é meu lado profissional, qual que não é meu lado profissional, né? Eu vou defender a criança e o adolescente porque é minha função. Eu tenho um colega que até começa a rir, né? Quando a gente pega o ECA, por exemplo, aí ela fala assim, nossa senhora, mas esse tempo todo, 26 anos, você vai pegar o ECA de novo para ver?
vou pegar, porque tem hora que a gente tem até escrito, né? O que é. Mas eu vou pegar para ter certeza que aquela decisão não é da Michele, não é do íntimo Michele, né? Não é do que eu acho que é ideal, mas sim do que a política coloca, né? Da política pública coloca. Então, eu acho que é isso, antes de avançar, porque onde que a gente quer chegar? Né? A gente quer chegar onde toda criança tenha todos os direitos garantidos, né? Mínimos possíveis, e que sejam respeitados e que possam realmente exercer a questão de liberdade, de vivência, e que ainda está muito longe, né? Porque eu não consigo fazer isso nem com adulto, né? Como é que eu vou fazer isso com criança? Só que é muito sério, gente, e aí nesses 26 anos de política pública, né? Eu questiono algumas coisas, por exemplo, né? Eu trabalhei na educação, mas foi pouco tempo. Meus 20 anos são de assistência social e só 6 na educação. A própria educação, na época que eu estava, tem normas que a gente tem que cumprir. Então, eu não tiro o educar da minha cabeça. Porque hoje também, né, tudo é culpa do professor. Tudo que o professor fez está errado, né? Não é por aí. O professor não inventa, né? Ele tem diretrizes que ele vai seguir. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a realidade que os alunos trazem, né? E aí, para qualquer serviço de política pública, eles vão trazer, e a gente vai ter que conversar algumas coisas. Então, assim, colocar culpa, né, em atores como a família, não, os professores, a assistência social, além de não levar a lugar nenhum, eu acho que faz a gente dar passos atrás, né? Algumas questões, por exemplo, e tem hora que eu fico pensando assim, gente do céu, como que eu vou entrar nessa discussão, né? Eu não tenho nem que estar discutindo. Vamos pegar uma discussão que foi colocada uns 2 anos atrás de menino veste azul e menina veste rosa, né? A internet virou uma loucura. Que era a gente defendendo, e a família de bem. Eu quero saber o que a gente vai fazer com os meninos que não tem nada para vestir. O poder público fala disso, sabe? O executivo, né? As políticas públicas têm que dar conta disso, porque vestir de rosa, amarelo, vermelho, azul é de escolha da família. Então, qual que é a minha responsabilidade com aqueles que não têm nada para vestir, com aqueles que não têm nada para comer, né? Para aqueles que são desrespeitados porque são diferentes, não porque escolheram, mas porque são diferentes. Essas são as nossas preocupações que nós vamos ter que avançar, né? Não tem como mais, essa questão de avançar. Eu não sei a questão do tempo, né, gente? O Samuel, a Daniela, a Patrícia. Michele, Sim. Temos ainda, como nós começamos um pouquinho atrasado, 10 minutinhos. E o pessoal que está participando já pode ir colocando as perguntas aí no chat. Quem quiser falar, pode ir manifestando aí na opção de levantar a mão. Já temos algumas perguntas, alguns comentários para iniciar o bate-papo, mas o pessoal já pode ir se adiantando. E já vou aproveitar a palavra e passar pela primeira vez a palavra-chave dessa palestra, que é proteção, é a palavra-chave. Mais 10 minutinhos e a gente passa para as perguntas. Michele, obrigado. Obrigada, Samuel. Então, realmente é esse convite, né? De como fazer com que nossas crianças vivam, né, melhores do que a gente viveu. Como ter ser humanos melhores, né? Que realmente saibam respeitar, que realmente saibam ouvir, que realmente aceitem as diferenças, né? E aí, gente, o que eu trago temos muitos desafios, mas já tivemos muito avanços também, né? Não enquanto setor isolado, por exemplo, essa semana mesmo, né? Daqui 2 dias, eu acho,
Nós estamos retomando aqui em Divinópolis a questão da rede de proteção da criança e do adolescente, né? Que a gente já teve ela muito ativa, estudamos muito caso, e aí determinada gestão acha que não é importante, tira. Algumas questões, é disso que eu estou falando, né? Não diz respeito a mim, Michele, ao meu colega ali. A política está posta, né? Ela está pronta. Então, se coloca o sistema de garantia de direito enquanto sistema, é porque a gente tem que agir enquanto sistema. Não dá para proteger a criança e adolescente, a saúde no lugar dela, a educação no lugar... Porque são aqueles mesmos indivíduos, aquele mesmo cidadão que passa na assistência, que passa na saúde, que passa na educação. Então, alguns pontos a gente já conseguiu, com erros e acertos, né? Porque a gente vai errar também, e faz parte, né? Nessa construção faz parte. A gente já conseguiu avançar muito. Eu penso que muitos casos, quando são muito difíceis, né? A gente já viu que não, é só em rede que a gente consegue, sozinho eu não vou conseguir, de estar construindo, mas esse convite que eu faço é desse passar mais mesmo, sabe, assim, de parar de pensar, né, que a minha cultura é mais importante, que o meu jeito de pensar é mais importante, meu jeito de viver é mais importante, e aí eu vou invadir o espaço do outro, porque ele tem que viver como eu vivo. Esse passo que a gente tem que dar para sair assim um pouquinho do caos, né? Que tem hora que o mais sensato nesse trabalho que eu tô é o adolescente, a gente tem que estar protegendo e eles que soltam umas coisas assim. Não, mas você me tirou lá do trabalho infantil, eu ganhava dinheiro, você tem que me oferecer outro serviço. Eu quero outro trabalho, sabe? E aí eu fico pensando assim, não, mas a gente que tinha, né, tá os adultos nesse caos, né, e os adolescentes têm mais clareza das coisas do que a gente. Então, esse convite, agradeço desde já, vou voltar lá na questão, para a gente terminar, né, com a questão do esperançar. E aí eu trago muito isso, né, do pedagogia, que eu sou formada, embora trabalhe na área da assistência social há 20 anos, eu sou pedagoga, e aí trago muito isso da minha formação, né, e desse processo, então, eu acho que a gente precisa esperançar, né, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás. Esperançar é construir, esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. E aí eu convido vocês, então, né, um pouquinho que eu queria deixar aqui hoje é sobre isso. Vamos esperançar, né, vamos juntos fazer de outro modo, né, que seja melhor para nossas crianças e adolescentes. Já deixo aqui meu imenso abraço e agradecimento ao Samuel, Patrícia, ao Anderson, um grande amigo, a todos que estavam aqui, né, que estiveram aqui hoje. E aí eu acho importante essa agora a gente está realmente conversando, né, construindo junto. Eu falo que política pública é construída junto. Muito bem, nós que agradecemos, Michele. Nossa, muito conhecimento. A gente fica aqui com a câmera fechada porque tem trabalho interno que a gente fica fazendo, né? Eu estava até colocando o vídeo da primeira palestra no YouTube, daqui a pouquinho vai estar lá, mas a gente não desliga. Então, nós ficamos aqui ouvindo tudo para poder, né, para poder aprender também, porque o aprendizado também é muito importante para nós, ainda mais que nós somos Câmara Municipal. Você até mencionou a questão da importância de se pensar numa legislação eficaz, numa legislação que vai resolver problema. A gente fala muito isso aqui, todo o começo de legislatura, nós fazemos um curso para os vereadores. E nós explicamos para os vereadores que o projeto de lei não é você pegar, eu quero fazer um projeto de lei, vou pegar aqui qualquer coisa e fazer, não. Você tem que detectar um problema,
conversar, descobrir a melhor forma de solucionar aquele problema, senão você pensa que está resolvendo um problema e está criando outro. Então, a importância do poder legislativo é muito grande nesse sentido, de você saber resolver as questões. Então, assim, para nós também é um aprendizado excelente. Eu vou abrir aqui para mostrar para o pessoal, mais uma vez, a página onde está a lista de presença. Olha só, pessoal, se você não conseguir pegar o link no chat, acessa www.divinopolis.mg.leg.br/escola, você vai abrir essa página aí, que é a página da Escola do Legislativo, e lá tem o link da lista de presença, tem tudo para você, todas as informações do curso, fórum, o link da sala de aula, está tudo lá. Quem está perguntando se precisa preencher a lista de presença novamente, precisa. É uma lista de presença por palestra. A gente coloca em todas as palestras para poder calcular a frequência direitinho, tá bom? Então, preencha aí a lista de presença de novo. Qual é a palavra-chave? A palavra-chave é proteção. A palavra-chave dessa segunda palestra de hoje é proteção. Eu vou passar aqui alguns comentários que nós tivemos durante a sua fala, Michele, que o pessoal foi falando aí, assim, realmente pontuações que eles fizeram muito boas. Então, tem lá no começo uma pergunta, eu vou fazer a pergunta e depois vou passando os comentários. A pergunta da Joelma. Joelma, se você quiser falar também, se manifeste, pode me interromper, não tem problema. A pergunta da Joelma é a seguinte: ela quer saber como atuar nos conselhos. Imagino que sejam os conselhos de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Como que faz para atuar nos conselhos? Seu microfone está fechado, Michele. Desculpa. É importantíssimo, Joel. A questão, nós temos sempre, igual eu falei, ele é paritário, né? Então, ele precisa ter o mesmo número de membros governamentais e da sociedade civil. Geralmente, a sociedade civil, né, as OSCs, que a gente chama, né, que são as organizações sem fins lucrativos, que também prestam muitos trabalhos, muitos projetos, geralmente nas cidades, né, fazem a eleição para ver de todas aquelas, quais que vão ser, no caso aqui, né, da nossa experiência em Divinópolis, são 20 conselheiros titulares, 10 do governo e 10 da sociedade civil. E temos sociedade civil a mais, então eles fazem a eleição entre eles para ver os 10 que vão participar enquanto titular, né? Mas qualquer pessoa pode participar. Geralmente é divulgado na sede dos conselhos, né? E também no site da prefeitura as reuniões. Eu não sei de outros municípios, mas, por exemplo, aqui em Divinópolis, a gente tem o Conselho da Criança e Adolescente, tem reunião todas as segundas, terça-feira de todo mês, às 15 horas, né? E aí, é muito importante a participação, igual o Samuel está falando aí, né? A questão do legislativo. Nós tivemos já, por exemplo, e aí eu vou contar no número de uma só, né? Vereadora que participou de todas as reuniões conosco, assim, todos os meses, ou ela estava, ou a assessora estava. Por que isso é importante? Para propor as leis, né? Como o Samuel falou, eu tenho que estar por dentro do que está sendo discutido para criança e para adolescente. Então, ela ficava lá escutando, anotando. Quando eu vou propor uma coisa que está sendo discutida na sociedade. Então, ela é aberta, né? Não com votos, porque aí votos vai votar só os titulares, mas qualquer pessoa da sociedade pode estar participando, inclusive criança e adolescente, que traz para a gente muitas coisas nas conferências, né, nas reuniões, porque se a política é para eles, quem melhor vai contar para a gente o que é necessário, né? Então, a Joelma daqui, não sei se é de Divinópolis, mas todos que são daqui já estão convidados, né? Na próxima segunda, terça do mês de agosto, acho que vai dar dia 10. Todos podem estar participando com voz, pode colocar, pode trazer os problemas dos territórios, e é lá que a gente constrói política pública. Perfeito, exatamente. Inclusive, sempre que
esse tipo de assunto, de projeto, que é para promover e garantir direitos, chega para nós da Escola do Legislativo, a gente abraça muito, porque a gente entende que a Câmara Municipal tem que estar abraçada com esse tipo de questão. Às vezes tem essa carência mesmo de legislação, carência de atenção, mas é o que eu falo, a instituição Câmara, ela tem que estar sempre ligada, tem que estar sempre antenada com tudo que está acontecendo. Eu vou passar aqui mais alguns comentários. O pessoal comentou muito, então tá até difícil, mas olha só. A Débora disse que a sua abordagem foi perfeita, Michele, que a realidade das crianças é cruel mesmo, e que é uma cultura que nós temos que ir mudando e ainda falta muito. A Dominique falou que a troca de governos é realmente um eterno recomeçar. É difícil demais. Muito difícil. A Débora disse que o ECA precisa ser executado em sua integralidade. Educação é base, educação de base é uma das mudanças que precisamos ter. Já são estruturais esses preconceitos e a nova geração precisa ser diferente. Mas está difícil. É muita luta para poder conseguir avançar nesse sentido. Parece que quanto mais a gente tem alguns avanços, né, vem outros problemas aí. Outros retrocessos, né? Isso, avanços e retrocessos. Heloísa está perguntando se tem o ECA atualizado para enviar. É só pesquisar no site do Planalto também, né? Mas, de qualquer forma, se você tiver o link, a gente já encaminha no grupo para o pessoal. Tá. Rodrigo, em tempo de tantos discursos de ódio e apontamentos que saibamos cuidar de nossa saúde mental e também das crianças, e também da saúde mental das crianças, né? E às vezes a gente preocupa muito pouco. O desmonte do ECA, comentário do Cícero, o desmonte do ECA vem também de uma estrutura alimentada pela cultura de culpabilidade das vítimas, pois nossa sociedade vem alimentando nos programas policiais, onde se defende olho por olho e dente por dente. É o que mais se vê, né? Culpar a vítima por tudo. O estupro é porque a mulher estava com uma roupa curta, não sei o quê. A pessoa estava em tal horário, fora de casa. Então, culpa-se a vítima, quando, na verdade, a vítima não tem culpa nenhuma. Se você quiser comentar, Michele, pode... esse convite que eu quis fazer um pouquinho, né, de sair do dominante mesmo, né, gente? Porque parece que só tem direito quem é dominante, né? Então, assim, a mulher é estuprada, alguém consegue arrumar uma coisa para a culpa ser da mulher, né? A gente fala muito que não existe racismo, né, no Brasil. Então, se não existe, por que morre tantas crianças, meninas e meninos negros, né? Ontem, não sei se o pessoal estava assistindo, eu acompanhei só um pedacinho rapidinho do Fantástico, falando daquele caso, né, onde morreram vários, por causa que eles estavam num baile funk, né? E aí estava falando justamente da abordagem policial, como que chegaram lá. E aí eu me pergunto, e nós já fomos adolescentes, né, gente? A gente já foi em várias festas, vai ainda. Tem o uso de drogas só em baile, funk, né? Nas festas aqui em Divinópolis, a gente não tem uso de drogas. Eu vejo assim, porque nem escondido mais né? Então, por que não é abordada da mesma forma? Essa cultura do achar, né? E aí eu coloquei que não quero falar de novo de um lugar que eu não sei o que é, né, sofrer racismo, mas eu sei o que é morrer de vergonha de ter pessoas que viveram antes de nós e escravizou outras pessoas, que matou outras pessoas em nome de Deus, né? E matou em nome daquela cultura, achando que é melhor. Eu acho que foi o Rodrigo que comentou da saúde mental. Rodrigo, mas tem que ter muito cuidado com a saúde mental, porque nós estamos quase beirando a retornar a esse início de Brasil que é vergonhoso, né? Que quando a gente vai estudar, a gente fala assim, não, mas aconteceu isso. Então, assim, é muita saúde mental mesmo que a gente tem que estar preocupando. É isso aí. Pessoal, quem quiser fazer mais perguntas, pode ficar à vontade. Quem quiser a palavra, pode ligar o áudio aí, interromper, ou tem a opção também de levantar a mão. Nós estamos aí para dialogar mesmo. Nós queremos, né, ouvir vocês também, o que vocês acharam. Tem uma pergunta aqui no chat, do Dominique. Na sua opinião,
Aliás, Dominique, se você quiser participar também, pode ligar o microfone e falar conosco, a gente gosta da participação. Mas a pergunta dela, na sua opinião, o que falta para que o ECA seja cumprido na integralidade, Michele? Pois é. Primeiro, é questão de senso, né, gente? Eu acho que nós, enquanto adultos, né, responsáveis pelo cumprimento desse ECA, perdemos senso, né? O senso completamente, né, de como viver, de como respeitar. Outra, e aí também é muito, né, falado e joga muita culpa, né, no professor que quer doutrinar, que quer... Nós precisamos aprender sobre os poderes, né, executivo, legislativo, judiciário, qual que é a função desses poderes, para que eu possa votar, né? Eu voto a pessoa do executivo e a única função dela ali é administrar, então, e criar políticas públicas para o povo. Então, eu preciso começar a pensar em quem realmente vai me representar, né? Vai ter esse respeito com todos, vai ter a busca realmente desses direitos. Então, assim, eu ainda penso que a gente, embora, né, estamos já na fase madura, né, adulta da nossa Constituição, né, que temos 33 anos, eu acho que já está na hora da gente crescer, amadurecer mesmo, sabe, assim, enquanto respeito, porque a gente já viveu muito no faz de conta que nada aconteceu, né, não foi bem assim, e aí é de encarar realmente a realidade e de tomar posição, né? Eu não quero repetir o que aconteceu no início da história Brasil. Então, nós precisamos mudar. E como que muda, né? Eu acho que os fóruns de discussões são muito importantes. A questão da participação popular, né? Seja ela em fóruns ou na questão dos conselhos é muito importante. Essa questão, eu acho que o mais é a questão do público-privado, sabe? Eu acho que a gente tem que ter noção do que é liberdade. Porque a gente fala muito, né? Me respeita que eu tenho direitos, mas com todo direito vem um dever. Então, assim, se eu quero o meu dever, o meu direito, eu tenho o dever de respeitar, eu tenho o dever de saber onde que eu coloco as coisas. É essa noção mesmo, sabe? Assim, e o mais que eu vejo, assim, que é assustador, gente, tem hora que eu paro, é assustador, é a questão do público-privado. Eu vejo muita gente achando que, porque eu sou prefeita, ou porque eu sou governador, ou presidente, ou porque eu posso fazer, eu posso trazer a minha religião. Eu acho que a gente falta, sabe o que falta ética para a gente? Os narradores, os apresentadores de futebol, né? Toda entrevista que a gente vai ver, eles perguntam, mas você torce de verdade para qual time? E aí ele não responde, né? Porque senão ele vai perder a credibilidade dele enquanto apresentador. Falta isso para os políticos, para os profissionais das políticas públicas. Ninguém precisa saber para qual time eu torço, para qual religião, de qual religião eu sou, de qual partido político, porque eu estou ali no dever de criar, né, no caso, de executar aquela política pública, né? Essa ética que a gente tinha que ter, falta ética, eu acho. Aqui no chat a Madalena comentou que falta vontade política, assim, é uma mistura de tudo. E tem aqui um comentário da Nilza. Nilza, se você quiser ligar o microfone para contar para a gente um pouco da sua realidade, a Nilza está falando que ela mesma sofre com o racismo por ser a única conselheira negra do conselho dela. Nilza, não sei se você está com áudio, se você quiser comentar para a gente, falar um pouquinho para a gente da sua realidade, contar um pouco para nós. Eu gostaria muito de ouvir, Nilza, se tiver como você ligar aí, eu acho que é um espaço de você colocar. Exatamente. Então, boa tarde, gente.
Lá no meu conselho não é fácil não, viu? Ainda sou a única negra de lá, imagina só o racismo que eu sofro. Tem vezes mesmo assim que as pessoas chegam e olham para mim, a conselheira tá aí? Aí só pelo fato de eu ser negra, né? Aí eu não posso ser conselheira. Ai, mas eu fico bem assim, satisfeita, porque eles reconhecem, sabe, o meu trabalho, o meu serviço, as pessoas que realmente precisam lá de mim, já vão atrás, exigem que seja eu, ligam, perguntam, Nilza, tá aí? Não, então na hora que ela tiver eu vou, sabe? Aí as meninas da falam, não, mas tem as outras conselheiras. Aí eles falam assim, não, mas eu quero a Nilza mesmo. Aí anima a gente, né? Porque sofrer preconceito todo dia não é fácil, não. Mas aí eu falo que quem sofre preconceito, né? E aí, por exemplo, né, a questão da sociedade machista e patriarcal, né? A mulher tem que fazer o que ela vai fazer 3 vezes melhor para ela ser boa igual o homem, né? Aí não sei se seria o mesmo caso, por exemplo, igual a Nilce falou assim, ainda bem que reconhecem meu trabalho. A questão do racismo é tão colocada, né? Que de repente você tem que fazer 3 vezes melhor do que as outras conselheiras para ser reconhecida, né? Então, assim, são questões muito subjetivas mesmo, né? Às vezes até disfarçadas, né? Mas eu acho que é isso aí, Nilson. A gente tem que ir para os espaços que são nossos, né? A gente conquista espaço indo mesmo, né? Apesar dos olhares, ou né, não sei se tem a gente tem que ocupar os espaços que são nossos de direito. É assim que a gente constrói políticas públicas de garantia de direitos, né? Bem assim. Igual você falou, né? Que a gente que é mulher tem que fazer 3 vezes mais para ter o mesmo valor que os homens, né? A gente que é negro é pior ainda. Tem que fazer 5, Nilza. Tem que fazer 5, Michele. Então, a esperança é mudar, a gente sair disso, né? Assim, tem coisa que beira o ridículo, né? A gente pensa que em pleno século XXI ainda existe isso, e assim, a gente sabe, né, que existe, né? Infelizmente. Eu não vi isso na pele, não, mas assim, beira o ridículo, né? Eu acho que eu não consegui, né, aceitar as diferenças, e aí qualquer uma delas, né? É a questão de raça, de pensamento, de ideologia, de gênero, né? É muito bizarro, né? É muito antiga, é muito antiquada, eu fico até sem adjetivos, mas é na luta mesmo, é no dia a dia. Tem dia que a gente até pensa em desistir, fala, não, agora eu cansei, minha saúde mental agora deu, né? Mas aí a gente levanta de novo e vai, é assim que construímos um mundo melhor, sabe? Para todos e todas, né? Com certeza, Michele, bem assim. E vamos cuidar da saúde mental, né? Porque senão Sim. Não dá certo, Boa sorte aí, viu, Nilza? Você é da onde? Eu sou de Minas, Poço Fundo. Ah, tá. Boa sorte aí na construção dos direitos. Sim, estou me formando em assistente social agora, esse ano. Seja muito bem-vinda. Precisamos de ótimas assistentes sociais. E negra, olha só. Ótimo. É 2 vezes mais difícil, né? É muito mais difícil. Parabéns pela conquista. Tá bom, obrigado, Michele. Obrigada a você. Tá vendo? É tão mais gostoso a gente ouvir, né? Saber a realidade da pessoa, dar um espaço de fala, é bom demais. Tem comentário aqui da Maria da Conceição. Ela disse que falta conhecimento de causa, acho que era conhecimento de causa da lei, inclusive pelas redes de proteção, às vezes. Tem também aqui um comentário da Dominique, falando que infelizmente tivemos muitos retrocessos, e o Rodrigo agora falou que por isso hoje é necessário se posicionar, buscar conhecimentos, lutar por seus ideais e objetivos. Inclusive, né, Michele, a pessoa que não se posiciona já está se posicionando, né? Verdade, com certeza. E quando, acho que foi a Maria da Conceição que você falou, né, que eu gosto quando a gente está ao vivo, né, eu sempre gosto de perguntar assim, quem é aqui, se a gente vai falar do ECA, por exemplo, é contra o ECA, né? Todos os lugares que eu tô, quando a gente
tá junto, né? Por que isso, né? Porque ninguém levanta a mão, né, gente? Um dia eu ainda queria estar conversando sobre o EC, perguntar assim, quem aqui é contra o EC? Alguém levanta a mão. Por quê? Uma para o espaço da construção e outra que eu ia ver assim, nossa, a pessoa é contra e ela sabe o que ela é contra, ela está buscando conhecimento. Porque quando a gente pergunta a pessoa assim, não, eu sou contra o ECA. Qual parte do ECA? Né? O que você é contra? Não, sou só contra. A pessoa nunca viu uma página do ECA para ler. Então, assim, hoje também com essa questão da liberdade de expressão, todo mundo se sente muito no direito de falar os seus achismos, né? Eu acho, então é. E aí, gente, a gente escuta o que precisa também, né? Então, assim, essa falta de conhecimento do ECA, por mais que são 31 anos, as pessoas todas tentando divulgar, né? Eu acho que durante essa semana vai ser, assim, muito, muito mesmo, vai acrescentar muito, porque foi dividido em várias partes desse ECA, então, quando eu pego o cronograma, né, quem não conhece, vai ser muito bom para aproximar dessa leitura, e da releitura, né, de outras pessoas, um pouquinho disso, né, eu só falo e geralmente falo mal porque eu desconheço, né. Então, que eu conheço, eu começo a respeitar, eu começo a, de repente, entender, de repente não vou concordar com tudo, mas, né, aí, hoje a gente ouve os achismos do desconhecido mesmo, né, do que é desconhecido. É exatamente isso. Eu sou professor também, e é mais ou menos essa realidade que às vezes o professor passa, né? De ter um monte de gente falando o que o professor pode, o que o professor deve fazer, como deve agir, né? E na hora lá, eu falo assim, que antigamente... Nunca ia na sala de aula, né? Isso, nunca pisou na sala de aula. Antigamente, isso é exclusividade do professor. Agora, com a pandemia, virou para o médico também. Todo mundo fala como que o médico deve fazer, né? Mas eu tô com Covid, eu quero que você faça tal coisa para eu tratar da Covid. Não, o médico sabe. Quem sabe é o professor, é o assistente social, as pessoas se formam exatamente para executar essas tarefas, esses trabalhos. Nós da assistência social, Samuel, nós da assistência social sofremos muito isso, sabe? Porque como é uma cultura que vem da caridade, né? Então, assim, qualquer pessoa faz assistência social. E a política pública de garantia de direitos é muito diferente da caridade, né? Eu preciso primeiro da justiça social, né? E não da caridade. Eu preciso que todos tenham condições de estar vivendo. E aí a gente sofre muito isso na assistência, assim, por muitos anos, sabe? Qualquer um faz, não precisa de ser profissional, não precisa ser formado na área. Então, o professor e o médico estão sofrendo isso agora. A assistência nossa é antiga, sabe? Mas eu acho que é isso, né? Retomar os lugares de respeito e de sabedoria mesmo de cada um. Quem faz assistência social são os técnicos, né, da assistência, quem faz educação é o professor que está ali todo dia, ele que sabe do dia a dia do aluno, né? Quem faz a questão da saúde é o médico, os enfermeiros, e assim, as pessoas têm que respeitar, né? Eu falo que nos países desenvolvidos, uma das maiores figuras de autoridade é o professor, né? Porque ele ensina todas as outras profissões. Aqui não. Aqui a gente, os professores têm que estar ouvindo, né? Como que dá aula, o que faz. E quando eu pedi para a gente estar, né, aguçando o olhar e o ouvir, né? Os discursos são muito prontos, né? A quem interessa, por exemplo, a criança e o adolescente não ter conhecimento do seu corpo, né? Do que é um abuso, a quem interessa isso, né? Porque eu só fiquei 6 anos na educação, mas minha família inteira são de professores, né? Nunca o professor vai ir passar de aula ensinar ninguém a fazer sexo, né, gente? A gente vai tratar de respeito ao gênero, né? De
respeita meu corpo, é o corpo do outro. Então, a quem interessa? Porque aí eu fico pensando assim, né? Esses discursos muito moralistas, e aí a gente já viu vários comprovados, né? Depois você vai ver, tem pedofilia, tem fotos, tem... Então, assim, eu preciso proteger minha criança, com informação mesmo. E eu desconheço, né? Professor que vai ensinar crianças a fazer sexo, né? Não tem nada a ver disso, vai falar do respeito com gênero, né? Com aquela menina trans que é diferente. Então, as questões são colocadas dentro da sala de aula, porque a sala de aula é uma mini sociedade, né? Tudo que eu vivo na sociedade já vem para a sala de aula. E isso tem que ser tratado, isso tem que ser respeitado. Eu acho que tomar isso mesmo, os profissionais se empoderarem, né? Quem sabe fazer é você. Inclusive aqui, a Maria da Conceição já colocou mais alguns comentários. Pessoal, vamos comentando, vou relembrar para vocês a palavra-chave. A palavra-chave dessa palestra, dessa segunda palestra, é proteção. A lista de presença é o mesmo link que nós usamos na primeira, nós vamos usar, para você que está chegando, claro, hoje é o primeiro dia, mas para você já se acostumar, esse link da sala de aula é o mesmo a semana toda, é a nossa sala de aula, como se nós estivéssemos numa escola, tudo mais. Ele vai estar todo dia na mesma sala de aula. Então, esse link é o link da sua sala de aula. Amanhã, hora que nós voltarmos para a palestra das 13 horas, vai ser no mesmo link. Então, já deixa salvo aí, coloca nos favoritos, para você não perder. O Rodrigo Nonato pediu a palavra. Rodrigo, já vou te dar a palavra, um minutinho só, para passar aí alguns recados. Então, o link da sala de aula é sempre o mesmo, o link do fórum é sempre o mesmo, e o link da lista de presença é sempre o mesmo. O que a gente faz na lista de presença é fechar, hora que passa ali 30 minutinhos que o pessoal está assinando, a gente fecha, vai lá, troca o nome da palestra, e depois de 1 hora e meia, a gente abre de novo. Então, é sempre o mesmo link, para você já ficar com tudo salvo aí, não tem problema na hora de assinar. Os comentários aqui, os nossos últimos comentários, tem a Maria da Conceição, que disse que, inclusive, todos dizem o que o conselheiro deve fazer. Que é incrível isso, é reflexo da ignorância acerca do ECA. É verdade. E das demais leis correlatas. A Nilza falou que ela sempre diz que os professores deveriam ser a classe que ganha mais porque ensina todas as outras. O professor precisaria ser muito mais valorizado, mas muito mais. E a Suzana falou que, senhora Michele, acabei de te conhecer e já te amo. E agora, quem pediu a palavra foi o Rodrigo. Rodrigo, pode ligar seu microfone, participa com a gente. Se você tiver câmera, liga também. Boa tarde a todos. Eu quero parabenizar ao Legislativo, né, pela organização desse seminário. E agradecer também a Michele, né, pela forma que ela conduziu a palestra e a coerência. E eu acho muito importante também falar desse lugar de fala, né? Eu sou um homem negro, homossexual, vivo um relacionamento interracial, então eu vejo muito preconceito, mas igual a Nilza falou, a gente tem que se posicionar, a gente tem que buscar conhecimentos, se armar nos dias mais difíceis, cuidar da saúde mental, eu acho que é muito importante. Eu sou psicólogo e eu trabalho muito com o público LGBTQIA+, não só esse público, mas é o público que eu vejo que é mais vulnerável, e também, né, que são exclusivamente humanos, né? Vai chegar uma época que seremos tratados não por nossas orientações sexuais, pela cor da pele, pela raça, mas sim pela raça humana, a raça que sabe acolher, porque eu acho que não tem nada a ver com religião, nada a ver com postura, né? Mas assim, respeito pelo local de fala do outro, pelos marcadores sociais que essa pessoa vivencia, né? Então, essa palavra que eu acho que é importante, empatia. Parabéns mais uma vez e obrigado pela oportunidade.
Obrigado você, Rodrigo. E muita coragem na sua luta aí do dia a dia, que não é fácil mesmo, né? Mas eu penso assim, infelizmente, né? Por exemplo, quando você coloca aí as questões, eu também vim, por exemplo, eu sou apaixonada por assistência social, eu sou uma pessoa que vim das classes sociais que, por exemplo, se fosse hoje, seria uma família que receberia Bolsa Família. E quando a gente passa pelo preconceito, acho que essa empatia fica mais fácil com o outro, né? Então, assim, que bom que o pessoal tem você, né? Porque eu já atendi muitas crianças que se cortam, né? Por causa de bullying, por não respeito da família, por causa da sua opção, né, por questão do seu gênero, né, de gênero, de orientação sexual. A questão do trans eu acho que é muito mais difícil ainda, né? Aí que sofre, mas ainda bem que tem pessoas como você e isso, é mostrar que nós estamos aqui, né? Querendo ou não, nós estamos aqui, vamos ficar, querendo ou não, e exigir esse respeito. Muito bem, eu estou fechando a câmera e abrindo, porque quando eu fecho a câmera fica melhor a imagem para todo mundo, né? Reduz um pouco a questão da internet e o microfone também, porque o áudio fica dando eco. Então, para facilitar para o pessoal ouvir, aí demora esse tempinho para eu voltar. Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta para fazer? Aproveita, nós estamos chegando aí no finalzinho do nosso tempo. Então, se tiver pergunta, fale agora, se manifeste, levanta a mão, participa, que a gente gosta muito da participação. A Patrícia está me lembrando aqui da Daniele. A Daniele entrou no começo, né, ia fazer a introdução conosco. A Daniele é do grupo de apoio à adoção ecumene, que foi o idealizador. Daniele está aí conosco. Você quer falar, Daniele? Fica à vontade. Seu áudio está fechado, Daniele. Desculpa. Eu quero agradecer, né, em nome do grupo. Como a Patrícia citou, né, sobre não falar sobre o desconhecido, para mim, sobre a questão do ECA, né, a primeira vez que eu estou tendo um contato, e eu gostei bastante, assim, você falou de uma forma bem clara, né, bem objetiva, então, assim, muito obrigada, viu, Patrícia, pelas suas palavras. Michele, desculpa, não é Patrícia. Desculpa, Michele, desculpa que eu te interrompi, fica à vontade. Não, eu queria agradecer, eu acho assim, né, vamos encontrar mais vezes, é muito importante essa questão do ECA, é muito importante a gente estar discutindo essas questões de direitos, né, é só assim que eu acho que a gente muda a sociedade mesmo, né, dando espaço de fala para quem realmente precisa desse espaço, nesses encontros. Eu que agradeço fazer parte de verdade, viu, Samuel? A todos que organizaram, agradeço, assim, realmente acaba sendo parte da vida da gente, né? A nossa profissão, então são muitos anos, muita militância, né, em prol da criança e do adolescente, e precisando algo sobre criança e adolescente, antes de convidar, eu já tô junto, né? Eu acho que a gente tem que deixar o mundo melhor mesmo para as nossas meninos e meninas aí, porque do jeito que tá o nosso não tá bacana não, né? Não tá legal. Então é para mudar mesmo. Michele, muito obrigado. Eu ia colocar aquela hora que eu induzi a Daniela a errar o nome, porque eu falei que a Patrícia me alertou aqui, aí eu fiz a indução do nome para ela. Mas é porque a Patrícia, que é nossa secretária da Escola do Legislativo, ela está auxiliando aqui, ela fica habilitando o pessoal para entrar na sala, e como ela sabe que eu não tenho a memória muito boa, ela me lembra das coisas que eu tenho que fazer às vezes.
Vou ler aqui mais alguns comentários para a gente ir caminhando para o final. A Maria da Conceição disse, tudo ótimo, muito obrigada a todos, inclusive das participações no chat, pois dinamiza o aprendizado. Concordo, Maria da Conceição. Ela disse, quando compartilhamos nossas dúvidas e experiências. Então, ó, sempre participem do chat, a gente gosta muito de ver a participação, gosta de trazer os comentários de vocês para o conteúdo da palestra, da aula, é muito bom. A Antônia está agradecendo aqui, a Luciana também, muito obrigada pela oportunidade de participar dessa palestra maravilhosa. Nós é que agradecemos. Então, eu já vou fazer o nosso agradecimento em nome da Escola do Legislativo e passo a palavra para você, Michele, para você fazer suas considerações finais e a gente encerrar essa tarde. Então, olha, em nome da Escola do Legislativo, da Câmara Municipal de Divinópolis, eu agradeço todo mundo que está participando, quem participou da primeira palestra também, agradeço a todos. Marisa, sua câmera está ligada. Então, agradeço a todos que estão participando conosco. É uma honra nossa da Escola do Legislativo poder trazer esse conteúdo para você de forma gratuita. Muita gente perguntou quando nós começamos a divulgar o curso, paga quanto? Quanto custa? Não. Tudo da Escola do Legislativo é gratuito, porque nosso objetivo é levar informação para a comunidade, para a população. E também agradeço ao Anderson e todo o pessoal do Grupo de Apoio à Adoção Oicomene. A iniciativa foi do Anderson, trouxe para nós da Escola do Legislativo. Nós estamos passando um mês um pouquinho complicado, nós estamos com a equipe reduzida, mas mesmo assim, a gente não podia ficar de fora com a nossa missão de levar conhecimento e informação para a população de Divinópolis e saindo aí das fronteiras, dos limites de Divinópolis, levando para todos os estados do país. O pessoal abre aí o áudio para falar, eu adoro ouvir os sotaques diferentes, é bom demais saber que estamos reunindo tanta gente aí de tantos lugares. Então, muito obrigado a todo mundo. E, Michele, muito obrigado a você que tirou um pouquinho do seu tempo para poder compartilhar conhecimento conosco. O pessoal está cobrando aqui um link para o ECA atualizado. A gente vai mandar no grupo do WhatsApp. Vamos mandar no grupo do WhatsApp daqui a pouquinho. E é isso. O nosso trabalho, a gente só consegue levar conteúdo gratuito para as pessoas porque tem as pessoas que abrem mão de um pouquinho do seu tempo para compartilhar conhecimento com a gente, Michele. Então, muito obrigado. Eu deixo a palavra com você para as suas considerações finais. Eu que agradeço. Vou estar com vocês a semana toda, porque eu quero continuar participando, aprendendo também, né, nessa troca. Agradeço a todos que estavam aí, que participaram, os que falaram, que não falaram, né, trouxeram suas experiências. E obrigado por ter dividido comigo esse tempinho, né? E falo muito, né? Então, obrigada pela paciência, um grande abraço, e a gente vai estar encontrando aqui, que eu vou continuar durante a semana. Eu já fiz inscrição e quero participar. Achei excelente a ideia, vocês estão de parabéns. Grande abraço para vocês todos. Maravilha, a gente fica feliz demais. Tem alguém que falou aí, se alguém quiser falar alguma coisa, pode abrir o áudio. Pessoal, lembrando, a palavra-chave dessa palestra é proteção. A lista de presença está aberta, já pode ir lá assinar para você receber o seu certificado no final. Lembrando que nós temos fórum também, nós vamos colocar depois, eu não sei se a gente vai conseguir colocar hoje, mas se a gente não conseguir hoje, coloca amanhã algumas perguntas sobre as duas palestras de hoje, para a gente poder interagir um pouquinho mais por lá, tá bom? Mas o fórum também, vocês têm tempo para participar dele, ele vai ficar aberto no final de semana, no próximo final de semana, então dá para voltar no YouTube, assistir as palestras de novo, participar no fórum, é tranquilo. A primeira palestra de hoje, a palestra das 13 horas, já está no nosso canal do YouTube, é youtube.com/elegesdiv. Quem quiser participar, quem quiser assistir de novo, fica à vontade lá. Michele, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que participou. Alguém já mandou aqui o link do ECA atualizado? Você mandou? Patrícia mandou no grupo? Aqui no chat. No chat? Depois a gente vai mandar no grupo de novo. Mas já tem aqui no chat o link do ECA atualizado, é mesmo. Agora eu estou vendo aqui que a gente mandou. Muito obrigado a todo mundo. E a gente encerra mais essa palestra por aqui. Guardem esse link que amanhã a gente volta às 13 horas nesse mesmo link. Tchau, tchau e até mais.